Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 8. Assim está escrito: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Esse é o texto que vamos meditar, fazer referência a outros versículos dentro deste mesmo capítulo, falando sobre Deus apresenta Jó em 4 aspectos. Deus apresenta Jó em 4 aspectos. Quando observamos esse texto, nós encontramos logo nos primeiros versículos, dando a localização de onde Jó vivia, o lugar onde ele habitava e a estabilidade que Jó tinha naquele lugar. E nós vamos observar aqui que Jó era um homem diferenciado dentre aqueles que habitavam naquela mesma cidade. Então, aqui no versículo de número 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz. Era a terra onde Jó habitava, onde Jó morava com a sua família e com tudo quanto ele possuía. Ali era o endereço fixo de Jó, cujo nome era Jó. E aí então diz: E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, já neste primeiro versículo, nós encontramos aqui o nome deste homem, Jó, a cidade onde ele morava, Uz, e a característica deste homem, os aspectos que eram destacados na vida dele. Mas, além disso, ele possuía algumas outras coisas. Jó era um homem casado, tinha sua esposa, e da união conjugal deles nasceram filhos. E a palavra de Deus diz: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, Jó, com sua esposa, eram pais de 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Esta era a família de Jó. E eles habitavam na terra de Uz. E o comportamento, o dia a dia de Jó, era observado por seus filhos e por suas filhas. E eles viam em Jó um pai que era cuidadoso, um pai que era temente a Deus, que era sincero, que era reto, que desviava do mal. Este exemplo, os filhos tinham dentro de casa. Então não precisava procurar referenciais fora de casa, porque o referencial para eles estava dentro de casa. Era o pai deles. E Jó, com a sua vivência, a sua vida reta, direita, honesta, sincera, prudente, ele adquiriu alguma coisa na vida. E com aquilo que ele ia adquirindo, sem
enganar, sem trapacear, sem fazer negócios escondidos. Não. A vida de Jó era uma vida a descoberto. Não tinha nada escondido ali. Então, portanto, ele era estabelecido num lugar e as pessoas ali não mexiam com Jó porque sabiam da integridade e a moralidade com que Jó vivia naquele lugar. E Jó adquiriu bens, adquiriu posses. Veja o que Jó adquiriu em vida quando traz este relato. Diz o seguinte: ele então tinha 10 filhos, sendo 3 homens, 3 mulheres. E era o gado que ele possuía. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Então, isto era os bens que ele possuía em número de animais. Então, de animais ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E para cuidar de todo esse gado, todos esses animais, ele diz lá, era também muitíssima a gente ao seu serviço. Então, Jó amparava muitas pessoas ali para cuidar dos animais que ele tinha, cuidar de tudo aquilo que ele tinha, e estas pessoas, então, eram amparadas por Jó, eram recompensadas, ele dava a cada um o que era necessário. Esta gente estava ao seu serviço, estava ao dispor de Jó. De maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. Então, o testemunho de Jó rompeu barreiras durante o Oriente e em todos os lugares as pessoas conheciam Jó como sendo um dos homens, um dos maiores homens daquela cidade. Agora, com tudo isto que Jó tinha, de bens, de animais, de filhos, propriedade, lugar onde habitava, Jó não era uma pessoa avarenta. Jó não era uma pessoa cobiçosa. Jó não era alguém, como podemos dizer hoje, mão fechada. Jó não era alguém que escravizava aqueles que trabalhavam para ele, que estavam debaixo do seu comando. Jó era alguém que valorizava as pessoas e o trabalho que elas faziam. Portanto, eles eram bem recompensados através de Jó, porque neste livro nós vamos encontrar depois qual era o comportamento diário de Jó com relação às pessoas, que as pessoas tinham prazer em ir aonde Jó habitava, e Jó nunca despediu ninguém ali vazio. Ele sempre socorria, ajudava, aconselhava, estava disposto, era solícito com aqueles que ali chegassem. Jó sempre estava pronto para estender a mão, para inclinar o ouvido, para ouvir a necessidade, para ver a condição e para transmitir uma palavra necessária para aquele povo. Tanto é que lá no capítulo 4, no versículo 4, ele faz, quando foi dar testemunho de Jó, ele diz o seguinte: as tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Então, este era o comportamento de Jó. Era uma pessoa dada, era uma pessoa, como diz aqui, ele era sincero, ele era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele não suportava olhar para as pessoas diante da necessidade, do aperto, do sofrimento e ficar de mãos cruzadas. Não, Jó não era este tipo de homem. Jó era diferente, era alguém ativo, era alguém que era dinâmico. Ele sempre estava observando onde quer que houvesse uma necessidade
e ele estava pronto para socorrer. E ele tinha uma família abençoada. A família de Jó, ela era um testemunho, porque diz aqui que dos 7 filhos e das 3 filhas, eles chegaram a um momento na vida em que eles concordaram entre si para cada dia fazer um banquete na casa de um irmão, e iam todos os demais. Por exemplo, hoje era na casa do mais velho, então todos os outros 6 irmãos e as 3 irmãs dirigiam-se à casa do mais velho, e ali eles tinham aquele banquete, eles se banqueteavam entre si. E enviavam e convidavam as 3 irmãs para comerem com eles, comer e beberem com eles. No dia seguinte, era na casa do outro irmão, do segundo filho. E lá vinham os outros 6 irmãos e convidava também as 3 irmãs. Então se reuniam os 10 ali. Era um ciclo que eles faziam. Portanto, 7 dias na semana, cada dia na casa de um filho. Cada dia era na casa de um irmão. O certo é que a semana toda era vivida em banquete entre irmãos. Este era o relacionamento em família. E como se isto não bastasse, Jó, preocupado, prudente, sincero, cuidadoso com as coisas, com a sua vida com Deus e com a sua família, ele sempre estava atento para recorrer a Deus em atitude de oração. Então diz aqui, sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, passado os 7 dias em que o banquete foi na casa de cada um dos irmãos, como eram 7, foram 7 dias. Então, terminou aquele turno, decorrido o turno, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era cuidadoso com a família. Jó tinha prazer na família que ele possuía. Diferente de hoje, que as pessoas não ligam muito para a família, não mantém muito o espírito familiar, a comunhão em família, a reciprocidade entre irmãos. Hoje eles são rivais, são concorrentes, são desafiantes um do outro. E os pais, muitas das vezes, não conseguem enxergar essa atitude de coisas, ou em outras ocasiões fazem vista grossa e deixam que eles por eles mesmos se viram. Mas Jó não era assim. Jó estava sempre atento e era cuidadoso com a sua família. Deixava eles terem a liberdade deles de se reunirem, mas Jó não esquecia de quando terminasse um turno, ele ia apresentar a Deus sacrifícios, holocaustos e interceder a favor dos filhos, se porventura tivesse cometido alguma transgressão, algum pecado, que Deus pudesse então perdoá-los. Então era esta a vivência daquela família. Uma família que ia muito longe, dada a convivência e a harmonia em que eles viviam. Mas no texto que eu li hoje, chegou um dia, uma oportunidade, em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus no céu, conforme entendemos, podemos entender aqui. E quando eles foram apresentar-se diante do Senhor, apareceu entre eles lá Satanás também. Satanás, ele era um príncipe de Deus, mas ele rebelou-se e ele foi destronado. E ele tinha este acesso, ele apareceu lá também. E quando ele está lá, Deus, o Senhor, o observa e diz, Satanás, de onde vens? Ele respondeu e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí então entramos no ponto em que nós lemos esta noite, em que vamos falar sobre Deus,
apresenta Jó em 4 aspectos. E Deus apresentou Jó não é para uma pessoa, Deus apresentou Jó para Satanás. Então, quando ele disse isso, o Senhor disse: observaste tu a meu servo Jó? Deus disse: Jó é meu servo. Ele serve a mim. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é único. Não há ninguém semelhante a Jó na terra. Ele é único. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então aqui Deus apresentou 4 aspectos que eram destaques na vida de Jó. E ele apresentou isto ao adversário, àquele que procura macular, manchar, roubar, matar e destruir aqueles que são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por ele perder o seu lugar, a sua posição, por conta do seu pecado, do seu orgulho, da sua rebelião, ele agora não consegue atingir a Deus diretamente, então ele quer atingir as pessoas que são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas aqui Deus, então, apresentou a ele Jó. Disse: você observou lá na terra que tem um homem chamado Jó e que não há ninguém semelhante a ele na terra? E sabe quem é Jó? Jó, em primeiro lugar, ele é meu servo. Agora, Jó, como homem, ele diz aqui, como homem, ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e ele desvia-se do mal. Ele tem discernimento com relação ao mal. Então, Deus apresentou aqui esses 4 aspectos. Primeiro, Deus disse que Jó era sincero. Jó não fazia rodeios, Jó não usava de engano, Jó não mascarava as situações, Jó não era aquele que falava uma coisa aqui e ali falava outra. Jó era guiado e dirigido por Deus para ter uma vida de sinceridade. Quer dizer, sem cera, sem maquiagem, sem, podemos dizer, sem marketing. Jó era sincero. E na sinceridade, ele atraiu o coração de Deus. Pela sinceridade. O salmista disse: pese-me Deus e saberá a minha sinceridade. Jó também provou a sua sinceridade diante de Deus. Sincero é alguém que não engana, que não tem duas conversas, que não negocia com as coisas. Sincero é aquela pessoa que é o que é, na presença e na ausência. Então, diante de Deus, Jó sempre se mostrou como sendo sincero. Ele era sincero para com Deus, ele era sincero para com os homens, ele era sincero para com sua família, ele era sincero para com aqueles que trabalhavam com os seus animais. Em tudo, Jó demonstrava sinceridade. Este é o primeiro aspecto que Deus destacou da vida de Jó. E estava destacando diante de Satanás. Dizendo para Satanás: olha, Jó é sincero. Jó não tem maquiagem. Jó não usa máscara. Jó não muda de comportamento. Jó não é camaleão. Um comportamento aqui, outro ali, outro acolá. Não. Jó é sincero. Em qualquer situação em que você olhar para Jó, você vai encontrá-lo vivendo com sinceridade. O segundo ponto que Deus destacou aqui na vida de Jó, o aspecto, foi que ele era reto, andava na retidão.
aos que andam na retidão, o Senhor Deus não negará bem algum. E o próprio Deus, falando através dessa mista, diz: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Então Jó andava num caminho reto e Deus disse: ele é meu servo. Um servo que anda na retidão. Ele anda num caminho reto. As suas ações são retas. Os seus comportamentos são retos. Os seus negócios são retos. Não tem nenhuma tortuosidade na vida deste homem que se dispôs a servir a Deus 100%. Não reservou nada para si. Ele entregou-se tudo para servir a Deus. E serviu a Deus com sinceridade, serviu a Deus com retidão. E o terceiro aspecto que Deus destacou na vida de Jó perante Satanás foi que ele era temente a Deus. Jó praticava o temor diante de Deus. O temor livra da morte. O temor guarda-nos de grandes aflições. O temor é o princípio da sabedoria. O temor traz a nós o conhecimento de Deus, que é segurança para a nossa vida. Então, com temor e com verdade, os homens vão caminhando pela vida. Então, o Senhor Deus disse que Jó era temente a Deus. Quando tratava-se de Deus, Jó era aquele homem de coração quebrantado, contrito. Ele se curvava completamente diante de Deus. Então Jó era este homem, apesar de toda a riqueza, mas aquilo não encontrou lugar no seu coração, aquilo não encheu a sua mente, aquilo não o envaideceu diante de outros moradores daquela cidade. Não, Jó continuou do mesmo tamanho como sempre foi. Não foram os bens, não foi as propriedades, não foi o gado, não foi a família, nada disso trazia vanglória para Jó, porque ele era temente a Deus. E quem é temente a Deus não atrai nada para si. Ele tributa tudo a Deus. Ele tem, foi Deus que deu. Foi Deus que deu, então glória seja dada a Deus. Gratidão a Deus, porque foi Deus que proveu, foi Deus que abriu a oportunidade, foi Deus que deu a sabedoria para adquirir tudo aquilo que ele tinha conquistado. E por isso, então, ele era temente a Deus. Ele podia ter tudo à sua volta, mas isso não mudava um milésimo o seu coração para com Deus. Ele continuava sendo um homem temente a Deus. E o quarto aspecto que Deus falou sobre Jó é que ele desviava-se do mal. Jó não procurava o mal. Jó, quando enfrentava o mal, ele desviava do mal. Ele não ia confrontar, ele não ia guerrear, ele não ia contrapor. Jó desviava-se do mal. Ele procurava um caminho em que o mal não lhe tivesse acesso na vida. Então, era alguém prudente, que desviava-se do mal. E isto foi o que Deus disse a respeito de Jó naquela oportunidade. Deus podia dizer isto, porque Deus conhecia Jó. Não era o homem que dava tanto testemunho de Jó. Não era um amigo de Jó. Não era um funcionário de Jó. Era o Deus de Jó, que estava testemunhando a respeito do seu servo, que vivia aqui na terra, mas com os olhos voltados para o céu e o coração entregue a Deus. E por isto ele era um homem sincero, reto,
temente a Deus e desviava-se do mal. O adversário não se deu por vencido quando Deus testemunhou a respeito de Jó, e ele disse o seguinte: também, será que ele vai servir o Senhor inutilmente? O Senhor deu tudo para ele. Quem é que não vai lhe servir se o Senhor o encher de bênçãos? O Senhor o prosperar? Quem não vai servi-lo? Ele diz assim: porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das mãos dele o Senhor abençoou. Veja bem, Satanás agora aqui está dizendo que Jó conseguiu tudo aquilo porque Deus deu. E é exatamente isso, é Deus quem dá. Deus deu. Ele diz: porventura tu não cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das mãos dele o Senhor abençoou. E o gado dele está aumentando na terra. Porque tudo que é do justo, do que é sincero, do que é reto, temente a Deus, desvia-se do mal, Deus faz prosperar. Deus multiplica. Deus abençoa. Deus coloca o selo do seu agrado na vida de um homem que lhe é entregue completamente. Jó era este homem. E quando Satanás quis questionar a Deus de que Jó mantinha tudo isto simplesmente porque Deus tinha dado a ele bens e riquezas e tinha prosperado o trabalho das suas mãos, Satanás pensava que isto aí era o que motivava Jó a servir a Deus. Porque existem aqueles que querem servir a Deus motivado naquilo que possui, nos bens que possui. E isso não funciona. Nós temos que servir a Deus independente de tudo e de todos. Temos que servi-lo de coração, sem ter nada em troca. Agora, a bênção de Deus vem pela fidelidade, pelo temor, pela sinceridade, pela obediência. Então, Deus se dispõe a abençoar. Mas não que vamos servi-lo em função do que temos. Nós temos que servi-lo em função do que somos, como diz, a semelhança e imagem de Deus. Então ele disse: estende sobre ele a tua mão e verás, e toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então nós vamos observar que Jó era realmente este homem de quem Deus deu testemunho. Que bom que Deus pudesse dar testemunho de mim, pudesse dar testemunho de você, de cada um de nós, Deus pudesse falar a nosso favor. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus e que realmente Deus encontre em nós elementos para a semelhança de Jó, ele poder testemunhar a respeito da nossa vida. Não é esperar o testemunho de terceiros, mas é esperar o testemunho de Deus. Será que Deus está agradando-se? Será que Deus aprova este meu procedimento, esta minha conduta, o comportamento? É aí que a gente precisa analisar a cada dia a nossa conduta perante Deus. Mas ele disse isto: Deus conhecia Jó. Deus conhece a mim. Deus conhece a você. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Nada se esconde da presença de Deus. Então o Senhor diz o seguinte: olha, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. A partir daquele momento em que o Senhor Deus deu aquela permissão, porque ele estava colocando Deus, querendo duvidar de Deus, de que a sinceridade, a servidão de Jó a Deus era simplesmente por conta do que ele possuía. Então Deus disse: não, você pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele, só não estendas a mão contra ele.
mas do que ele possui, você pode colocar as mãos. Está nas tuas mãos. E veja como o adversário, ele é tão astuto, ele é tão enganoso, ele é o que Jesus realmente disse. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O adversário, ele é chamado na Bíblia o ladrão, a antiga serpente que engana, que seduz, que traz confusão e que semeia a contenda entre as pessoas. Então veja o que aconteceu. Quando ele recebeu esta permissão de Deus, Jó, num único dia, ele enfrentou 4 grandes tragédias na vida. Ora, uma pessoa que estava sossegado no seu lugar, quieto, servindo a Deus, vivendo de maneira honesta, pura e verdadeira, de repente, sopram redemoinhos terríveis, tormentas, tragédias começam a acontecer. E não é uma hoje, outra daqui 1 ano, daqui 2 anos, não. Foram 4 grandes tragédias no mesmo dia. Veja como é a ação do adversário para realmente destruir, impactar, machucar, ferir e tirar as pessoas da comunhão com Deus. Ele tentou fazer isto com Jó. E o que ele fez aqui? Nos versículos 13 a 15 diz assim: E sucedeu que um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, provavelmente era o primeiro dia daquele ciclo que Jó disse, o primeiro turno de dias, que era o primogênito, isto provavelmente era este dia. Eles estavam lá, veio um mensageiro a Jó, veio alguém trazer uma notícia para Jó. E a notícia era o seguinte, ele disse, olha, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então, a primeira coisa que ele disse aqui foi que apareceu alguém, de repente, naquele lugar, os salbeus, e o que eles fizeram? Os bois estavam lavrando e as jumentas pastiam entre eles. Que eles, então, tomaram os bois e as jumentas, e aos moços eles feriram, deixaram machucados, e um escapou de lá. Um mensageiro escapou para levar esta notícia a Jó. E está ele dizendo isso. Enquanto Jó está se refazendo para saber, para ver que decisão ele tomaria sobre isso que tinha acontecido, como pode ser isso? Como acontece de repente? Eu não tenho inimigos aqui nesta terra? Como acontece uma coisa dessa? Quando Jó parece que está querendo ver que atitude ele poderia tomar, então aqui no versículo 16 chega uma outra notícia. No versículo 16 diz, estando este, quer dizer, aquele mensageiro, ainda falando sobre o primeiro ocorrido, estando este ainda falando, veio outro e disse, olha, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Mais um prejuízo, mais uma tragédia. No mesmo dia, na mesma hora, as coisas estavam acontecendo muito rapidamente. Então chegou o segundo mensageiro. O primeiro não tinha terminado de falar. Chega o segundo, traz uma outra notícia triste. E depois vem a terceira tragédia, no versículo 17. Estando este ainda falando, veio outro e disse,
ordenando os caldeus. Lá foi os salbeus, aqui foi os caldeus. 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. Aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Então esses aqui tomaram o quê? Tomaram os camelos. Então já foi aqui levado os bois, os jumentos, os camelos foram levados. As ovelhas foram levadas. E veja, olha, eram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tudo isso, num instante, desapareceu. Desapareceu. E no versículo 17 li. E nos versículos 18 e 19 surge a 4ª tragédia. 18 e 19 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos agora. Teus filhos, porque tudo que Jó possuía já tinha sido destruído. Agora só lhe restava os filhos. E aqui nos versos 17 e 18, ou 18 e 19, diz assim: estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, era o mesmo que foi anunciado lá em cima, então era no mesmo dia, tá? Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Era nova, era notícia. 4 notícias, 4 tragédias, uma atrás da outra. Como o homem pode suportar tanto sofrimento num único dia? Quando tudo estava bem, quando a harmonia reinava naquele lar, quando os trabalhadores viviam contentes, mas de repente houve esta reviravolta e tudo aquilo tornou-se em nada. Acabou com tudo que Jó possuía. E também ceifou a sua família. Ficou somente Jó e a sua esposa. O que fazer diante dessa situação? Será que Jó poderia agora, com a dor, com a aflição, com a angústia no coração, será que ele poderia agora se levantar a Deus e dizer: Deus, será que valeu a pena servir? Olha o que me acontece neste momento. O que fazer agora? Perdi o rumo. Não sei por onde ir, por onde começar. O que devo fazer? Quanta tristeza no coração. Mas Jó não disse nada disso. Jó não amargurou. Jó não questionou a Deus. Jó não ficou com o coração dilacerado no sentido de ele perder o sentido da vida. Não. Jó, diante de tudo isto, mostrou-se diante de Satanás que o que Deus tinha dito dele era verdade. Porque Deus não dá testemunho de quem não anda em verdade. Mas de Jó ele deu. Porque Deus tinha confiança em Jó e sabia da firmeza de Jó para com ele. E quando tudo isto acontece, e alguém espera uma reação de acordo com as tragédias que aconteceram, a palavra de Deus nos afirma, nos versículos 20 e 21, diz assim: então Jó se levantou. Jó colocou-se de pé. Oh, que força!
Só mesmo, aleluia, quem conhece o Deus a quem serve poderia tomar esta atitude. Isso mexe com o coração. Então Jó se levantou, aleluia, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se lançou em terra. Que homem de atitude! Aleluia, aleluia. Jó se levantou. Ele teve forças para se levantar, apesar das tragédias que vieram na sua vida. Quantos anos para conquistar aquilo? Quantos anos para criar os filhos? Agora nada mais disso existia. Mas ele se levanta. Aleluia. Ele se levanta, ele rasga o manto, ele raspa a cabeça e ele toma uma outra atitude. Ele se lança agora em terra. Ele se prostra diante da terra. E sabe o que Jó faz? Aleluia. Ele não lamenta, ele não murmura, ele não reclama, ele não amaldiçoa. Sabe o que Jó faz? Ele adora, aleluia, e adorou. Oh, que homem de fibra, de força, de fé, de confiança em Deus. Ele se prostra e adora a Deus. Não tem mais nada, só ele e a mulher, tudo perdido. Mas mesmo assim, ele adora a Deus. Aleluia, aleluia. E sabe o que ele diz? Versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele não disse, o Senhor deu e Satanás roubou. Ele não deu louvor a Satanás. Ele adorou a Deus. Ele disse, foi Deus quem deu, foi Deus quem tomou. E o último versículo fecha. Diz, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia, aleluia. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó provou o testemunho que Deus deu dele, ele era o mesmo na prosperidade e o mesmo ao enfrentar tragédias na vida. Então, este homem, ele não muda diante de Deus. Ele tem tudo, ele adora a Deus, ele serve a Deus, ele é sincero, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal. Ele não tem nada, ele continua servindo a Deus, ele continua sendo sincero, sendo reto, temente a Deus e desviando do mal. Não são as coisas que vão avaliar e dar sustentação para que Jó adore a Deus.
E ele adora a Deus não pelo que Deus dá. Ele adora a Deus pelo que Deus é. Não é o ter, é o ser. Hoje as pessoas querem adorar a Deus pelo que têm. Querem adorar a Deus para ter. Mas não é assim que se adora a Deus. Temos que adorar a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele, nada seríamos, nada teríamos e nem aqui estaríamos falando. Mas tudo isto é porque Deus é na vida do homem, na vida da mulher que lhe serve, que lhe é fiel. Satanás foi desmascarado por Deus através do testemunho de um homem que não sabia o que estava acontecendo. Não lhe foi revelado. Deus não mandou ninguém dizer, olha, Jó, você se prepara, porque você vai passar por uma prova, vão acontecer tragédias na sua vida, mas Jó, não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te dar vitória. Nada disso. Jó não ouviu nada disso. Jó estava tudo bem, e de repente as coisas começaram a acontecer, como que sem pé e sem cabeça. E as notícias chegando. Mas Jó era temente a Deus e tinha saúde. O coração não parou. Ele aguentou tudo aquilo. Ele suportou todas as notícias de tragédias que vieram. Ele suportou. E quando ele se levanta, ele toma uma decisão gloriosa. Ele adora a Deus. Aleluia. Você tem coragem de adorar a Deus no sofrimento? Você tem coragem de adorar a Deus quando perder a sua propriedade? Quando perder os seus bens? Quando nada mais restar em sua mão? Ainda assim você continuará temendo a Deus, adorando a Deus? Jó deu-nos este exemplo. Deus deu testemunho de Jó. Deus conhecia Jó. Aleluia. Deus conhece a mim e a você. Agora é pensar. Deus pode dar testemunho de mim? Deus pode dar testemunho de você? Deus pode dar testemunho de nós? Como ele deu de Jó? Quando Satanás pediu a Jesus para se andar com Pedro, Jesus disse, não, com Pedro não. Você não vai fazer isso. Você não tem minha permissão para isto. E ele não tocou em Pedro. Jesus veio a Pedro e disse, olha, Satanás me pediu para se andar com você, mas eu roguei por ti. E você, Pedro, quando se converter, confirma a teus irmãos. Jesus conhecia Pedro. Por isso ele disse, Pedro não. Mas Deus também conhecia Jó. E Deus disse, Jó pode. Ele está na tua mão. Pode fazer o que precisar fazer. O que eu falei de Jó vai se concretizar na vida dele. Ele vai mostrar exatamente isso que eu disse. Que ele é sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Que bom, que testemunho brilhante, maravilhoso, glorioso, belo. Mas para provar isto, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta tragédia Jó atravessou, mas ele não blasfemou, ele não pecou, ele não atribuiu a Deus culpa alguma, ele somente adorou. Adoração independe da tragédia. Adoração independe da prosperidade. Adoração independe da saúde. Adoração independe da enfermidade. Adoração é o que nós oferecemos a Deus como tributo de gratidão pelo que Ele é. Que assim possa ser comigo e com você. E que o exemplo de Jó possa impactar, marcar a nossa vida.
e que nós sigamos adiante, servindo a Deus com alegria, com gratidão e procurando a cada momento ser sincero, reto, temente a Deus e desviar do mal. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Ele espera de cada um de nós. Sigamos por este caminho, porque referenciais nós temos na palavra de Deus para pautar o nosso caminho e dirigir os nossos passos de tal forma que a nossa vida seja agradável diante do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.